Fala pessoal, fazendo esse vídeo só para fazer um comentário aqui sobre essa questão do Lázaro Barbosa, não é? A notícia mais bombástica, mais recente, não é, dessa semana foi justamente o fato de que ele foi pego e morto, não é, pela polícia na segunda-feira, dia 28 do presente mês. Quer dizer, do mês passado, né? Já estamos no dia 1º de julho. Então, dia 28 de junho, na segunda-feira dessa semana, ele foi morto pela polícia, né, em sua tentativa de reagir contra os policiais, certo? E eu sei que certamente as pessoas já estão acompanhando, né? Afinal de contas, foram 20 dias de perseguição, 20 dias procurando esse homem. Inclusive que meio que ficou uma coisa icônica, porque o pessoal ficou falando sobre coisas com relação a ele ter o corpo fechado, se eu não me engano, né? Alguma cor de macumba, sei lá, protegido. Outros vieram com a ideia de que ele era um crente, pregador da palavra de Deus. Inclusive, na última palestra que eu fiz, na primeira igreja batista daquele Olho d'Água, uma das perguntas que me fizeram foi referente ao Lázaro. Inclusive, vou colocar aqui no canal também essa resposta que eu falei, tá? Ou seja, há muito o que se fala sobre este assunto, beleza? E é importante que nós venhamos refletir sobre isso, tá? Sobre o que aconteceu, certo? A verdade é que este homem estava cometendo crimes desde 2007. Então, se você procurar aqui crimes de Lázaro Barbosa, você vai achar muitos sites, CNN Brasil, o povo.com.br, Veja e etc. Tem muitos sites mesmo, tá bom? Sites confiáveis, eu não sei se esses que eu citei são, né? Mas também tem esses sites aqui que são mais comuns, digamos assim, são mais populares. E tem justamente aqui, né, essa lista de ocorrência, muita coisa apareceu, muita coisa veio à tona nesse tempo de perseguição contra esse Lázaro, viu? Se preocupe não que vai passar o cara do leite aí, vai ficar gritando, ó, o leite. Não sei se vai dar pra pegar aqui, mas talvez pegue. E o que acontece, pessoal? Qual é a questão importante para fazermos uma reflexão? Justamente porque eu sei que numa situação como essa, dentro da cristandade, há uma divisão de opiniões sobre o que aconteceu. Há cristãos que têm consciência de que o que aconteceu, não é, foi merecido e foi justo. Mas há também cristãos, não é, evangélicos também, que têm muita dificuldade com isso e acaba tratando a atitude da polícia, não é, de matar aquele homem, aquele bandido, diga-se de passagem, não é? E como alguns já estavam colocando ele como um psicopata, inclusive isso é um laudo psiquiátrico da penitenciária, de uma das penitenciárias onde ele ficou preso, tá? Como um psicopata imprevisível. Acho que isso foi um exagero, não é? E se vocês derem uma olhadinha aí na internet, eu já vi comentários no Facebook, não é, de pessoas dizendo que a polícia matou Lázaro porque ele era negro. Observem o absurdo, não é, desse comentário. A polícia matou Lázaro porque ele é negro. Não tem nada a ver com o fato de que ele está cometendo crimes desde 2007, inclusive homicídios, não é? E ainda tentar reagir contra a polícia. Isso não conta, não é? Mataram um cara porque ele era negro. Perceba o nível da doença, não é? É difícil de comentar uma coisa como essa. Eu não vou nem abordar isso porque realmente é desprezível, né? Eu tenho pena de quem pensa assim, não é? Porque é vergonhoso, na minha opinião. Pessoas que pensam desse jeito, que enxergam dessa forma, deveriam ser internadas, porque não são pessoas normais. Não é possível isso. Beleza? Não é possível. Tá certo? Mas eu queria refletir sobre o ocorrido em si, não é? Não sobre o Lázaro em si, né? Tem todos os problemas que são registrados sobre ele, mas no sentido geral, né? Sobre a ação da polícia, ou a ação do Estado por meio da polícia, de usar nesse sentido a espada, usar nesse sentido o poder, a força para impedir nesse sentido alguém que está cometendo crimes. A Escritura Sagrada, ela não nos ensina essa noção de política de Estado cor-de-rosa como alguns cristãos acabam entendendo, né? As pessoas às vezes querem ser mais piedosas do que Deus, querem ser mais amorosas do que Deus, querem entender mais da vida, mais dos direitos, não é? Mais do valor da vida do que o próprio Senhor que nos criou. E isso é tolice. E eu digo isso para cristãos. Para cristãos. Beleza? Principalmente esses que se posicionam, não é, de maneira forte contra
por exemplo, a pena capital, contra a ação do Estado, não é, de quando for necessário impedir ou matar alguém que está causando mal a outros nesse sentido, tá? Então, assim, é para esses. A Escritura Sagrada, ela é muito clara com relação a isso. Eu não estou me referindo ao Antigo Testamento. Embora se eu fosse usar o Antigo Testamento, e tem como usar o Antigo Testamento, não é? Seria absolutamente legítimo, porque a Escritura Sagrada é uma só. Tá? Nós não colocamos o Antigo Testamento como sendo uma coisa ultrapassada, de forma nenhuma. É a palavra de Deus, entende? Embora certas questões culturais, cívicas, não é, e cerimoniais não se apliquem mais a nós, mas os princípios morais, ou seja, os princípios, permanecem eternos, permanecem para sempre. São verdades absolutas e acabou, beleza? E eu vou usar aqui o texto de Romanos 13, certo? Eu posso citar Romanos 13, mas também posso citar as cartas de Pedro, por exemplo. Romanos 13 nos diz bem assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha, o que Paulo está fazendo aqui, juntamente com o apóstolo Pedro em suas cartas, é reconhecer a legitimidade do Estado, das autoridades. E ele não está fazendo isso em um contexto onde ele vivia em um tipo de Estado justo, pacífico, bom. Não. Era um Estado opressor, principalmente para cristãos. Era um tempo de imperadores, pessoal. Imperadores. Entende? Não que isso seria necessariamente um problema. Não é claro que nós temos uma preferência por um sistema democrático, mas o ponto não é esse. O cristianismo, não é? O povo de Deus sobrevive em qualquer estilo de governo, não é? Inclusive esses. E o que acontece? Ele está falando isso em um contexto em que imperadores romanos lançavam perseguição, não é, contra cristãos, por exemplo. E mesmo assim, mesmo com um contexto de oposição contra o cristianismo, o que Paulo fala? Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então isso é muito claro. Ele continua no versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então observe, é muito claro, não é? O princípio, podemos continuar lendo aqui. Então ele fala, é necessário que eles sejam sujeitos, não somente por causa do temor e da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, nós temos princípios muito claros com relação ao dever do Estado, certo? Qual é o dever do Estado? Garantir liberdade para o povo e segurança. É muito básico isso, não é? O Estado deve louvar os bons, ou seja, os cidadãos que cooperam com o bem maior, o cidadão que coopera nesse sentido com a paz, com a tranquilidade, o cidadão que respeita os direitos, não é? E cumpre os seus deveres. O Estado deve reconhecer o esforço desse cidadão, ao mesmo tempo que deve punir severamente, e como o texto diz, com a espada, aqueles que praticam o mal, não é? E a espada aqui não é uma espada de plástico, não. Está se referindo a uma arma de guerra. Ou seja, a ideia de usar a espada de maneira muito clara tem a ver com a pena capital, tem a ver com o uso da força das polícias, por exemplo, não é? Para, se possível, se necessário, matar aqueles que estão fazendo mal e que não respeitam a autoridade e que procuram matar os outros, roubar os outros, esse tipo de coisa. Ou seja, os princípios que os apóstolos passam, que a Escritura Sagrada passa para nós com relação ao dever do Estado, inclui sim a legitimidade da pena de morte. A legitimidade para policiais, como um braço do Estado, não é? Para parar, interromper o mal sendo praticado ali, com a força, inclusive, da espada ou das armas de fogo. Tá bom? Isso é muito claro e não adianta tentar distorcer o significado desse texto. Pessoas que não pensam assim, que não entendem esses princípios, vão querer tentar fazer uma jogada, né, uma ginástica mental, exegética, para
que esse texto pareça falar outra coisa, mas não tem como fazer isso. Não tem como você chegar a outra conclusão. São princípios claros, não somente aqui, mas também nas cartas de Pedro e em toda a Escritura, na verdade. Tá bom? É um princípio de justiça. O Estado foi colocado para isso. E por isso é importante que você que é cristão e que talvez tenha uma opinião contrária, talvez você pense, não é, de maneira diferente, você tem todo o direito de discordar, de pensar diferente. A questão todinha é, suas opiniões não mudam a palavra de Deus. Simples assim. A palavra é a palavra e acabou. E todos nós temos que nos submeter à Escritura Sagrada. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Não é? E esse princípio aqui está muito bem estabelecido, é muito claro. Por isso, de acordo com o princípio bíblico cristão, o Estado agiu de maneira correta. Os policiais estavam certíssimos e não adianta inventar aquela conversinha de que mas deveria ter atirado na perna, né? Deveria ter atirado na perna. Primeiro que o cara reagiu, já começa por aí, o cara reagiu, né? Mas deveria ter atirado na perna, porque tem que dar uma nova chance pro coitadinho, né? E cadê os direitos humanos? Cadê os direitos humanos? Olha, entenda uma coisa. As pessoas que falam desse jeito, né? Em defesa do Lázaro, que ele não deveria ter sido morto pela polícia, que os policiais deveriam ter atirado na perna para preservar a vida dele, entende? E entende que a justiça nesse caso, que ele seria, nesse caso, se ele fosse preso, não é? Essas pessoas que pensam assim, eu peço desculpa e eu espero que nenhum de vocês que são inscritos no canal pensem desse jeito. Mas se alguém chegar e pensar assim, eu quero dizer pra você, não é? E se alguém se ofender com isso, é só se inscrever no canal. Simples. São um bando de hipócritas. Isso é hipocrisia pura. Tá certo? Essa valorização de alguém como Lázaro, não é somente ele, mas todo tipo de proteção, não é, a pessoas que são psicopatas, que são assassinos, não é, que matam por causa de qualquer coisa. Entende? São assassinos. Todo tipo de proteção a essas pessoas para tentar justificar que elas fiquem vivas e sejam julgadas nesse sentido para serem presas e não recebam a pena capital, são opiniões hipócritas. É simplesmente isso. São todos hipócritas. Porque você prender alguém que assassinou não é justo, não faz sentido. Não é um tipo de penalidade equivalente ao mal cometido. Como assim? O cara mata um monte de pessoas e a punição máxima que ele recebe é ser preso? Isso não tem sentido nenhum. Não há nenhum princípio de justiça aí. É hipocrisia pura. Hipocrisia por quê? Porque a ideia das pessoas que são contra a pena de morte, por exemplo, é de que não, porque ninguém tem direito de matar. E por que ele teve? Porque o indivíduo que está sendo protegido por esses aí que amam bandidos, né? Ele está sendo protegido. A vida dele está sendo valorizada, sendo que a vida dele é hostil à sociedade, ele mata, ele odeia as pessoas, não é? Ele é um psicopata. E tem que deixar um cara desse vivo? O que dizer para as famílias, não é, que perderam seus entes queridos? Não é? Que tiveram pais, filhos, parentes assassinados? Dizer que, não, nós prendemos ele. Nossa, prenderam o cara para quê? Para deixar numa cela, certo? Onde ele vai ter certos cuidados, porque a mídia vai estar em cima, direitos humanos vai estar em cima, vai ter certos cuidados, né? Vai ter 3 refeições por dia, vai ser sustentado com os nossos impostos. Eu vou ter que trabalhar, e você também, para sustentar um psicopata na cadeia, entendeu? Com direitinho a banho de sol, não é? Talvez com direitinho a visitas íntimas, não é? Com direito a saidão de Natal, de qualquer coisa aí, não é? Como aconteceu já com ele mesmo, com Lázaro, e ele saiu e fugiu, entende? Então, assim, aqueles que defendem que o bandido não seja punido com morte, quando esse bandido, não é, ele comete um crime que tem a ver com isso, não é, de tirar a vida de alguém, de assassinar alguém, esses são hipócritas. Entende? Porque a verdadeira justiça ou entendimento do valor da vida está em proteger a sociedade, em proteger as pessoas que não são criminosas. Ou seja, eu tenho alguém que é um assassino, que é um psicopata, e eu protejo, ao invés de usar o Estado nesse sentido, usar o seu poder para fazer justiça realmente como ministro vingador de Deus e então matar aquele, não é, que está matando os outros, protegendo os outros. Entendeu a lógica aqui? Entendeu a lógica? As pessoas que defendem a continuidade da vida de um psicopata, de um assassino cruel, são pessoas que estão dizendo que não importa, nesse sentido, com suas opiniões, né, que não importa a vida dos outros.
Não importa o perigo que esse homem representa para a sociedade. Não importa o fato de que ele continue matando, não é? Não importa. E eles não estão nem aí para que haja uma aplicação realmente justa da lei. Entende? Justa da lei. E eu estou dizendo isso, tá? Como um cristão, como um pastor, e isso não tem nada a ver com ódio, não é? Com intolerância, não é? Porque você não sabe o que é amor. Amor à vida é proteger a vida de tal maneira, mas de tal maneira que, se for necessário, nós paramos, interrompemos, não é? E o Estado usa o poder da espada para interromper, para matar aquele que quer matar as outras vidas. Isso é amor verdadeiro à vida. O que não é assim não passa de hipocrisia. Então reflita sobre isso, porque isso é um assunto importante. Entende? Eu só estou usando o exemplo do Lázaro porque é a coisa mais recente. Mas aqui no nosso país, não é? Casos assim acontecem aos montes. Nós é que não temos acesso, nós é que não sabemos. A polícia é que não consegue resolver, não é? Os demais casos. Nosso país, pessoal, para quem fica impressionado aí com histórias de psicopatas, não é? Com aqueles seriados, não é? Com aquelas séries dos Estados Unidos que mostram a trajetória de psicopatas, Lázaro foi um aqui no Brasil. O nosso país é um verdadeiro paraíso para psicopatas. É um paraíso. Se o cara é psicopata, viver aqui é vantajoso. Entende? Por quê? Porque tem direitos humanos para proteger o cara, mídia para proteger o cara, para falar a favor dele, entendeu? E tentam de todas as maneiras inibir a ação da polícia. Quantos casos de estupro você não já viu? Aqui na região, né? Eu moro aqui em Alagoas, aqui na região, aqui pro sertão mesmo, aconteceu um caso, não sei se ano passado ou ano retrasado, não é? Onde um cara, estuprou uma menina de 7 anos, se eu não me engano, e jogou o corpo dela em cima do telhado. E isso acontece aos montes em nosso país. São muitos assassinados de maneira tão brutal, tão terrível, não é? E a resposta que o Estado tem dado geralmente, por essa mentalidade covarde, é prender essas pessoas quando conseguem capturar e prender. Quando conseguem. Quando conseguem. Isso não é justiça, infelizmente, é simplesmente a ideologia da hipocrisia. Então, pense sobre isso, tá bom? Pense sobre isso. E outra, você que é cristão, reflita sobre o 6º mandamento. Não matarás, que quer dizer não assassinarás. Aquele mandamento protege a vida. Não é? O valor que é protegido naquele mandamento é a vida. E a vida deve ser protegida, nesse sentido, a todo custo. Inclusive, não é, no uso da força, no caso o Estado, para interromper aquela vida que quer destruir as outras vidas. Tá? Esse é o princípio. Então pense sobre isso, reflita, tá bom? Pode comentar, claro, né? Fica à vontade para comentar aqui fazer os comentários aqui nesse vídeo, beleza? Compartilha com alguém que você conhece também, que queira refletir sobre o assunto, tá bom? E procure ser respeitoso nas suas opiniões também, beleza? Pense bem. Qualquer coisa pode perguntar mais, refletir sobre isso. Fica à vontade. Valeu, pessoal. Deus abençoe.